Minha irmã olhou para o meu filho e disse: Seu filho não tem lugar em umas férias em família. Depois, deu uma risadinha. Meu filho de 8 anos ficou em silêncio. Eu disse: Então não vai ter férias. Vou cancelar tudo. Ela congelou. Minha mãe sussurrou: Você está falando sério? Eu sorri e não disse nada. Aquilo foi só o começo. A gente estava planejando as férias de inverno havia quase um ano. Um resort de esqui em Vermont, logo depois do Natal. 2 chalés lado a lado. Espaço suficiente para todas as crianças, lareira, chocolate quente, bonecos de neve, boias para descer na neve, tudo. Eu tinha feito todo o trabalho, encontrei o resort, garanti que tivesse opções para famílias com necessidades diferentes, liguei antes para confirmar a disponibilidade do programa de esqui adaptado do Caleb. A Raquel disse que queria ajudar, mas, como sempre, desistiu no momento em que exigiu esforço de verdade, então eu a incluí mesmo assim. Eu sempre fazia isso. Inclusive, paguei o sinal do meu próprio bolso para garantir as datas. Não foi barato, mas significava muito para mim. Eu queria que o Caleb tivesse esse tipo de experiência. Queria que ele fizesse parte da viagem, não que fosse apenas arrastado atrás de todo mundo, como se não pertencesse ali. Então a Raquel abriu a boca e destruiu tudo durante o jantar. Era um domingo típico na casa dos meus pais. Minha mãe tinha feito macarrão ao forno. A casa cheirava a pão de alho e perfume em excesso. Meu pai estava com o jogo alto demais na outra sala. A Raquel já estava tomando vinho antes mesmo de sentarmos à mesa, unhas recém-feitas, agindo como se o mundo existisse apenas para entretê-la. O Caleb sentou ao meu lado, desenhando em silêncio no caderno, completamente alheio ao barulho. Ele sempre leva o caderno quando vamos lá. Isso o ajuda a lidar com a superestimulação. A Raquel se inclinou para espiar o desenho dele e então riu. Não foi uma risada gentil, nem sequer constrangida. Ela olhou em volta e disse alto e claro: Seu filho não tem lugar em umas férias em família. A sala não ficou em silêncio. Só o Caleb. Ele parou de desenhar, não levantou o olhar, apenas fechou o caderno devagar e ficou encarando a mesa. Ninguém disse nada. Nem minha mãe, que de repente ficou ocupada ajeitando o guardanapo. Nem meu pai, que aumentou o volume da TV mais um pouco, como se não estivesse ouvindo o que acontecia bem atrás dele. A Raquel apenas deu um sorrisinho debochado e continuou mastigando. Eu disse: Não vai ter férias. Vou cancelar tudo. A Raquel piscou. Achou que eu estava blefando. Perguntou se eu estava falando sério e riu, como se a dramática fosse eu. Não respondi. Me levantei e comecei a recolher a mesa. Minha mãe se aproximou em silêncio e perguntou se eu realmente estava falando sério. Eu sorri e não disse uma palavra. Naquela noite, quando cheguei em casa, entrei na minha conta e cancelei a viagem inteira. Perdi o sinal. Doeu, mas eu não me importei. Não conseguia imaginar levar o Caleb para um chalé cheio de neve só para passar uma semana sendo, de forma sutil ou nem tanto, excluído pela própria tia. Na manhã seguinte, a Raquel me mandou uma mensagem. Então agora a gente está cancelando férias por causa de piadinhas. Você precisa crescer. Depois veio outra mensagem: Não é culpa minha se seu filho não aguenta uma brincadeira. Eu a bloqueei. Ela sempre foi assim. Quando bateu o carro porque esqueceu de puxar o freio de mão, meus pais a ajudaram a comprar outro. Quando esqueceu a reunião de pais e professores da filha pela 3ª vez seguida, minha mãe inventou uma desculpa por ela. Sempre deixaram a Raquel levar a vida nas coxas. As regras nunca pareciam se aplicar a ela. Mas dessa vez seriam, porque a Raquel não sabia que as férias não eram a única coisa que eu vinha planejando ao longo do ano. Eu também estava, em silêncio, construindo um negócio de verdade. Uma startup na qual eu vinha colocando meu tempo e minhas economias havia quase 12 meses. Noites em claro depois que o Caleb dormia, madrugadas antes do trabalho, eu pesquisava, escrevia o plano, conversava com possíveis investidores e até conseguia um pequeno espaço de escritório. A Raquel ficou sabendo disso alguns meses atrás e imediatamente quis entrar. Não tinha experiência, não tinha habilidades reais para oferecer, mas queria o nome dela ali. Disse que deveria ser nosso, porque éramos irmãs. Eu nunca me comprometi. Ela assumiu que isso significava sim.
O que ela não sabia era que a papelada da empresa voltou na semana passada. Estava tudo oficial e ela não fazia parte. Não mais. Ela só ainda não sabia disso. 3 dias depois de eu cancelar a viagem de esqui, ela apareceu na porta da minha casa. Sem aviso, sem mensagem. Simplesmente entrou na minha garagem como se estivéssemos em termos normais, como se ela não tivesse acabado de humilhar meu filho na frente da família inteira. O Caleb estava no sofá, de fones de ouvido, completamente concentrado no desenho. Eu estava na cozinha dobrando toalhas quando a vi pela janela, encostada no carro como se fosse dona do lugar, óculos escuros ainda no rosto apesar do céu nublado, celular em uma mão e café gelado na outra. Abri a porta, saí para fora e fechei atrás de mim. Ela sorriu como se nada tivesse acontecido. Disse que precisávamos conversar. Disse que todo mundo estava confuso com o drama e queria que as coisas voltassem ao normal. Que minha mãe e meu pai achavam que eu estava exagerando um pouco e que talvez eu devesse pensar em como estava afetando a família. Perguntei diretamente o que ela quis dizer quando disse que o Caleb não tinha lugar em umas férias em família. Ela revirou os olhos e deu de ombros, como se nem valesse a pena responder. Depois disse que era obviamente uma piada e que eu estava sendo sensível demais de novo. Que eu precisava parar de tratar o Caleb como se fosse feito de vidro, que ele precisava aprender a levar uma brincadeira como os filhos de todo mundo. Eu mandei ela ir embora. Ela riu, me chamou de dramática e disse que eu estava tentando estragar os planos de inverno dela só porque eu estava amargurada com alguma coisa. Eu nem respondi. Apenas voltei para dentro e fechei a porta. Ela ficou lá fora por mais alguns minutos. Eu não fiquei olhando. Apenas tranquei a porta, sentei ao lado do Caleb e assistimos a um documentário sobre lobos. Ele nem perguntou quem estava na porta. Ele já sabia. Naquela noite, minha mãe me mandou uma mensagem: podemos conversar em breve? Eu não respondi. Depois foi meu pai. Talvez vocês duas devam esclarecer as coisas antes que isso saia do controle. Eu deixei cair na caixa postal. Eles não entenderam. Ou talvez não quisessem entender. A Raquel sempre foi a queridinha problemática deles. Quando foi pega furtando numa loja na faculdade, eles dirigiram 2 horas para buscá-la e ainda conseguiram culpar as políticas da loja. Quando ela esqueceu o casaco da filha em pleno mês de janeiro, minha mãe disse que ela só estava passando por uma semana difícil. Nunca a obrigaram a crescer, então ela nunca cresceu. Eu sabia que ela não deixaria isso pra lá, mas não esperava que fosse descer ainda mais baixo do que já tinha ido. No dia seguinte, ela apareceu de novo, desta vez na escola do Caleb. Eu estava parada na fila de carros para buscar as crianças quando a vi perto da entrada, braços cruzados, casaco aberto apesar do vento congelante, como se estivesse tentando provar algum ponto. Por um segundo, pensei que talvez estivesse ali para buscar a filha mais cedo ou algo assim. Mas não. Ela estava me esperando. Entrei devagar com o carro, torcendo para que ela não se metesse. Não adiantou. Ela entrou direto na faixa quando estacionei, ficando bem na frente do meu carro, como se aquilo fosse uma cena dramática de filme. Abaixei o vidro alguns centímetros. Ela disse: a gente precisa conversar. Você está sendo injusta, Michelle. Não pode simplesmente me cortar assim. Eu mandei ela sair da frente. Ela não saiu. Então agora eu sou a vilã por fazer uma piada? Você está sendo ridícula. Foi nesse momento que o Caleb saiu, andando de mãos dadas com a professora. Ele a viu, e a expressão do rosto dele mudou na hora. Reconheceu ela imediatamente. Olhou para mim, depois para ela, e então baixou os olhos para a calçada. Eu estacionei, saí do carro e fui até ele. Não disse uma palavra para Raquel. Ela começou a nos seguir em direção ao carro, reclamando de novo que eu estava destruindo a família por causa de um único comentário. Eu me virei e disse: você não está sendo apagada, Raquel. Só não está mais incluída. Ela parou de andar. Eu coloquei o Caleb no banco de trás, entrei no carro e fui embora. Ela ficou ali, parada no meio do estacionamento, braços caídos ao lado do corpo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ninguém da família ligou. Nenhuma mensagem passivo-agressiva, nenhum correio de voz tentando me culpar. Ficou tudo em silêncio.
Acho que perceberam que eu não ia recuar. E a Raquel não fazia ideia do que vinha pela frente, porque enquanto ela corria por aí tentando se enfiar de volta nos nossos planos de férias, o negócio que ela achava que estávamos construindo juntas já estava a meio caminho do lançamento, sem o nome dela em um único documento. Ela tinha implorado para fazer parte. Disse que finalmente queria fazer algo sério. Que estava pronta para crescer e ser responsável. Que queria construir algo que durasse. Mas não tinha levantado um dedo. Ela não fazia ideia de quão longe eu já tinha levado tudo sem ela. Não, ela não estava apenas fora. Ela nunca iria entrar. Cerca de uma semana depois da cena na escola do Caleb, a Raquel começou a desmoronar. Tudo começou com mensagens aleatórias em horários estranhos. Primeiro, eram coisas passivo-agressivas, como: espero que você esteja orgulhosa de si mesma ou parabéns por ser o motivo de ninguém mais estar se falando. Depois ficaram emocionais. Sinto sua falta. Não sei por que você está sendo assim. E, por fim, você sabe que isso tudo é só um grande mal-entendido, né? Eu não respondi a nenhuma. Não porque estivesse tentando puni-la, mas porque eu não confiava em uma única palavra que saía da boca dela. Não mais. Depois vieram os áudios na caixa postal. Longos. Alguns soavam como se ela tivesse chorado. Outros vinham cheios de raiva, despejando uma lista de motivos pelos quais eu estaria sendo injusta, egoísta, impossível de conversar. Em alguns, ela mencionou o negócio, como se isso fosse me fazer responder. Disse que merecia fazer parte, que eu me arrependeria de tê-la cortado, que eu ficaria perdida sem ela. Eu salvei todos aqueles áudios. No 10º dia, ela começou a aparecer de novo. Entrava na minha garagem sem aviso, ficava sentada no carro por um tempo e depois batia na porta como se nada tivesse acontecido. Às vezes fingia que estava só passando pelo bairro. Uma vez trouxe café e agiu como se estivesse apenas trazendo uma oferta de paz. Em outra, apareceu com os 2 filhos e ficou na minha varanda falando alto, para os vizinhos ouvirem, sobre como só queria ver a irmã novamente. Eu nunca atendi, mas o Caleb ouvia. Ele espiava por entre as cortinas e perguntava se a gente ia jantar em outro lugar. Parou de levar o caderno de desenhos para a sala e começou a ficar mais perto de mim, como se sentisse que algo estava errado, mesmo quando ninguém dizia nada. Foi isso que finalmente me deixou com raiva. Eu não estava tentando tirar a Raquel da família dela. Ela fez isso sozinha. Mas o fato de continuar arrastando meu filho para isso, aparecendo quando sabia que ele estaria em casa, fazendo cenas que ele podia ouvir pelas janelas, me mostrou tudo o que eu precisava saber. Ela não estava arrependida. Nem confusa. Estava apenas desesperada para recuperar o controle. A ilusão de ser necessária. A ilusão de ser perdoada. Era isso que ela não conseguia largar. Então veio a noite em que ela perdeu completamente o controle. Era uma quinta-feira, por volta das 6 da tarde. Eu tinha acabado de servir o jantar. O Caleb estava à mesa, comendo purê de batatas em silêncio. Eu estava na cozinha enxaguando a louça quando vi os faróis iluminarem a parede da sala. Fui até a porta, vi o carro dela e senti o estômago se revirar. Nem precisei abrir. Apenas esperei. Ela não bateu dessa vez. Ela socou a porta repetidamente. Depois gritou meu nome. O Caleb se assustou e deixou o garfo cair. Eu abri a porta só até a metade e saí para fora. Ela parecia péssima. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, o casaco aberto apesar do frio intenso. Ela veio direto na minha direção, como se estivesse pronta para brigar. Você precisa seriamente parar de se achar, ela disse. Você está destruindo a família. Por causa de quê, exatamente? De uma piada. Perguntei se ela lembrava do que tinha dito. Palavra por palavra, sobre o Caleb não pertencer. Ela deu de ombros. Ah, qual é, Michelle? Ele é um garoto doce, mas é diferente, e eu só estava sendo honesta. Você não pode embrulhá-lo em plástico bolha para sempre. Aquilo foi a gota d'água. Eu mandei ela ir embora. Ela disse que não sairia até eu falar com ela como um adulto. Eu respondi, isso é eu falando com você como um adulto. Vai embora.
Então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Tudo bem. Continue bancando a perfeitinha, mas não espere que eu fique quieta quando você tornar público esse negocinho seu. Eu nem pisquei. Disse, fique à vontade. Fale o quanto quiser. Você não faz parte disso. Nunca fez. Ela ficou paralisada, como se não tivesse se permitido acreditar que eu estava falando sério até aquele exato momento. Eu voltei para dentro de casa e fechei a porta. Ela ficou do lado de fora por quase 10 minutos depois disso. Eu não olhei. Sentei à mesa com o Caleb, ajudei ele a terminar o jantar e depois assistimos a um documentário sobre a natureza até a hora de dormir. Naquela noite, liguei para meus pais pela primeira vez desde que tudo começou. Minha mãe atendeu em silêncio. Meu pai estava no viva voz. Contei o que tinha acontecido, disse que a Raquel tinha ido à casa de novo, gritado na frente do Caleb, me ameaçado. Não levantei a voz. Não pedi que fizessem nada. Apenas expus os fatos. E, pela primeira vez na minha vida, eles não a defenderam. Ficaram em silêncio. Um silêncio de verdade. Então meu pai disse algo que eu nunca esperei ouvir dele, isso foi longe demais. Depois, minha mãe disse, nós vamos falar com ela. Não disse a ela não quis dizer isso. Não disse a ela está passando por um momento difícil. Apenas isso. Foi a primeira rachadura no muro que sempre protegeu a Raquel. Ela não estava acostumada com as pessoas virando as costas e indo embora. Mas era exatamente isso que estava começando a acontecer. E ela sabia. Eu não cheguei a acreditar de verdade quando meus pais disseram que tinham falado com ela. Eles já tinham dito isso antes, ao longo dos anos, em incidentes diferentes, confusões diferentes que a Raquel deixava para trás. Toda vez terminava do mesmo jeito, ela chorava, eles amoleciam, nada mudava. Então, quando minha mãe ligou e pediu para eu ir jantar lá sozinha, presumi que seria mais uma rodada de neutralidade cuidadosa. Quase não fui, mas algo na voz dela parecia diferente. Não defensiva, não apressada, apenas cansada. Quando cheguei lá, a casa estava estranha. Nenhum barulho de TV, nenhuma conversa de fundo. Meu pai já estava sentado à mesa, mãos cruzadas, olhando para o nada. O jantar estava no fogão, intocado. Minha mãe sentou-se à minha frente e disse, nós fomos ver ela. Eu esperei. Ela surtou, disse meu pai. Eles então me contaram tudo. Como a Raquel começou a gritar antes mesmo de eles se sentarem. Como ela os acusou de ficarem do meu lado, de me deixarem manipulá-los. Eles contaram como ela riu quando mencionaram o Caleb. Riu de verdade. Disse que eu estava usando meu próprio filho como um escudo para controlar todo mundo. Foi aí que minha mãe finalmente perdeu a paciência. Disse a Raquel que estava cansada de justificar o comportamento dela. Cansada de fingir que crueldade era sinceridade. Cansada de intervir toda vez que ela se recusava a assumir a própria vida. Disse que o que ela falou para o Caleb era inaceitável e que, se ela não conseguia enxergar porque aquilo era um problema. A Raquel gritou, jogou alguma coisa, correu para o quarto e bateu a porta como uma adolescente. Meus pais foram embora. Depois, sentaram-se à mesa comigo e, em silêncio, admitiram algo que eu nunca imaginei ouvir. Estamos exaustos há anos, disse minha mãe. Só não queríamos admitir. Eu não me senti aliviada. Me senti vazia. Então veio a parte que nenhum de nós esperava. Na tarde seguinte, meu pai passou na casa deles para deixar uma correspondência que tinha sido entregue por engano. Quando entrou na garagem, a filha mais velha da Raquel estava sentada sozinha nos degraus da frente, mochila ao lado. Estava um frio de congelar. Ela contou que a mãe a tinha deixado ali cedo naquela manhã e disse que a vovó e o vovô cuidariam dela. Sem ligação, sem aviso, nada. Aquilo foi o limite. Meu pai a levou para dentro, esquentou-a, deu almoço e depois ligou para Raquel dizendo que aquilo nunca mais poderia acontecer. Nenhuma vez, nunca. Disse que eles não iriam mais cuidar das crianças sob demanda, não iriam mais encobrir suas falhas, nem consertar as coisas que ela quebrava. A Raquel surtou, acusou-os de abandoná-la, disse que estavam a punindo para provar um ponto. Minha mãe respondeu com calma que aquilo não era punição. Era vida adulta.
Naquela noite, meus pais me chamaram para conversar e disseram que iriam se afastar completamente dela por um tempo. Sem dinheiro, sem cuidar das crianças, sem apagar incêndios. Disseram que eles também precisavam de limites. Eu os vi dizerem isso em voz alta, como se estivessem tentando se convencer tanto quanto a mim. Então aconteceu o inesperado. 2 dias depois, a Raquel apareceu na casa deles e fez um escândalo tão grande que um vizinho ligou para reclamar. Os filhos estavam no carro, assistindo a tudo. Minha mãe não abriu a porta. Meu pai disse através da porta que ela precisava ir embora e se acalmar. Ela gritou que todos estavam contra ela, que eu tinha virado a família inteira contra ela, que nunca os perdoaria. Eles não correram atrás. Não pediram desculpas. Deixaram que ela fosse embora. Pela primeira vez, ninguém correu atrás dela. 3 dias se passaram. Nenhuma mensagem, nenhum áudio, nenhuma aparição surpresa. Então, tarde da noite, recebi uma mensagem dela. Apenas 3 palavras: eu errei. Sem desculpas, sem culpa jogada em ninguém, sem continuação. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Depois, deixei o celular de lado e fui ver o Caleb. Ele dormia, o caderno de desenhos aberto ao lado, uma mão apoiada na página, como se tivesse adormecido no meio de um pensamento. Pela primeira vez, o caos não era minha responsabilidade administrar. E, pela primeira vez na vida, a Raquel foi obrigada a ficar sozinha com as consequências do próprio comportamento. Aquilo foi o verdadeiro começo do fim. Depois daquela mensagem, eu errei e eu falhei. Não respondi. Fiquei olhando para a tela mais tempo do que gostaria de admitir, esperando outra mensagem, algo que viesse em seguida, uma explicação, um recuo, mas nada apareceu. Só aquelas 3 palavras. Eu não apaguei, mas também não respondi. Acho que uma parte de mim queria que ela sentisse o silêncio pela primeira vez, o peso de não ser consolada, de não ser desculpada. Eu não estava mais com raiva, só cansada. Pela primeira vez, senti como se tivesse saído da tempestade e finalmente conseguisse ouvir meus próprios pensamentos. Aquela semana passou em silêncio. Silêncio demais. O Caleb voltou a dormir a noite inteira. Desenhou 3 páginas inteiras no caderno sem arrancar nenhuma. Na quinta-feira, perguntou se podíamos andar de trenó depois da escola. Ficamos fora até quase escurecer. Ele fez anjos na neve e falou sobre começar uma história em quadrinhos sobre animais que só se comunicam por imagens. Eu ouvi como não ouvi havia semanas, porque, pela primeira vez, minha mente não estava em 10 lugares diferentes tentando se preparar para o próximo surto da Raquel. Então chegou o sábado. Ainda era cedo. Eu estava de pijama, fazendo panquecas. O café nem tinha terminado de passar quando ouvi o barulho de um carro lá fora. Olhei pelas persianas. Era ela. Esperei. Ela ficou sentada no carro por um tempo. Motor desligado. Apenas ali. Depois saiu. Sem crianças, sem óculos escuros, sem celular na mão. Subiu até a varanda e bateu uma vez. Eu não me movi. Ela bateu de novo, mais suave. Depois, nada. Sentou-se no degrau de cima. Pelos 40 minutos seguintes, ela só ficou ali. Sem ligações, sem gritos. Nenhuma mensagem. Depois foi embora em silêncio. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem. Esperei porque não quis invadir de novo. Estou tentando, Michelle. Não sou boa nisso, mas estou tentando. Eu não respondi. Li e deixei o celular de lado. Não estava tentando puni-la. Eu só não sabia o que ela esperava. Que eu dissesse tudo bem e abrisse a porta como se nada tivesse acontecido. Isso não ia acontecer. Segunda-feira veio, depois terça, e então algo estranho aconteceu. Recebi uma ligação da coordenadora do programa de esqui adaptado que o Caleb participaria durante as férias que acabaram canceladas. Ela parecia confusa. Alguém fez uma doação, disse. Uma doação grande, em nome do Caleb. Sem endereço de retorno, só um bilhete dizendo, para as crianças que pertencem a todos os lugares o ponto. Meu coração parou. Ela não precisava assinar.
Eu sabia exatamente de quem vinha. Fiquei com aquilo por um tempo. Não comentei com ninguém, nem com meus pais. Não contei ao Caleb, porque, apesar do gesto ter sido gentil, não era algo que eu queria que ele carregasse. Redenção não é algo que se entrega em um ato bonito e bem embrulhado. É algo que se vive em silêncio, ao longo do tempo. Então chegou a quarta-feira. Ela bateu de novo. Desta vez, eu abri a porta. A Raquel estava ali, segurando algo pequeno nas mãos. Um caderno de desenho novinho. O nome do Caleb escrito na capa, com letras cuidadosas e caprichadas. Sem enfeites, sem drama. Apenas o nome dele. Ela não tentou entrar. Disse que tinha comprado para ele, que sabia que aquilo não consertava nada, que não estava pedindo perdão naquele dia, talvez nunca. Disse que não tinha vindo para voltar à minha vida. Veio porque percebeu que tinha passado a maior parte da própria vida se exibindo para pessoas que sempre baixavam o nível para ela, enquanto me ressentia por eu estar sempre elevando o meu para mim mesma. Ela admitiu que rir do Caleb não tinha a ver com ele ser diferente. Tinha a ver com o quão pequena ela se sentia perto dele, perto de mim. Que odiava o quanto ele encontrava alegria com facilidade em coisas que ela não entendia e o quão rápido eu tinha escolhido ele em vez dela. Disse que nunca tinha percebido, até agora, que não tinha me deixado outra escolha. Eu não chorei. Não a abracei. Apenas ouvi. Depois peguei o caderno das mãos dela, assenti com a cabeça e fechei a porta. Coloquei o caderno na prateleira do Caleb, bem ao lado do que ele tinha preenchido durante a semana. Ela ficou em silêncio. Ele não perguntou de onde veio, e eu não contei, porque isso não era um peso para ele carregar. Não era a história dele para terminar. A Raquel estava no começo de algo que já não tinha mais nada a ver com o Caleb. Aquilo não era sobre família, nem lealdade, nem perdão. Era sobre ela aprender a ser uma pessoa sem esperar aplausos. Ela passou a vida inteira exigindo graça sem nunca oferecê-la. Agora estava aprendendo como é merecê-la. As semanas passaram. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita surpresa. Nenhuma cena na varanda. Foi estranho o quão rápido tudo ficou em silêncio. Depois de meses de caos, o silêncio começou a parecer algo ao qual eu precisava me acostumar de novo. E eu me acostumei, devagar. O Caleb também. Os terrores noturnos pararam. Ele começou a desenhar mais animais. Ultimamente, tem sido lobos com capacetes espaciais. A nova mania dele é dizer que é o cuidador espacial do zoológico da galáxia. A Raquel continuou distante. Então, em um domingo, do nada, minha mãe nos convidou para jantar. Eu aceitei. Não por causa da Raquel, mas por causa do Caleb. Eu sabia que ele sentia falta dos meus pais, mesmo sem dizer. Eles tinham se afastado da Raquel, mas também mantiveram certa distância de mim. Como se não soubessem como consertar os anos que passaram fingindo que nada nunca era realmente culpa dela. Chegamos mais tarde de propósito. Eu queria ter certeza de que ela não estaria lá. Não estava. O jantar foi quieto, simples, tranquilo. Minha mãe não fez perguntas difíceis. Meu pai ajudou o Caleb a dobrar um avião de papel com um guardanapo. Pela primeira vez em muito tempo, pareceu uma família de novo. Depois de comer, enquanto o Caleb brincava na sala, minha mãe perguntou se poderíamos conversar em particular. Saímos para a varanda. Ela me disse que a Raquel tinha estado diferente ultimamente. Não de forma dramática, mas diferente. Ela parou de aparecer sem avisar. Começou a organizar cuidados de verdade para os filhos, em vez de simplesmente largá-los na casa de alguém sem perguntar. Arrumou um trabalho de meio período, o primeiro que conseguiu manter por mais de um mês em anos. E, o mais surpreendente de tudo, parou completamente de falar de mim. Sem culpa jogada, sem drama. Só silêncio. Então meu pai saiu para a varanda e se juntou a nós. Ele disse: a gente não queria admitir o quanto ela desgastava todo mundo. Sempre dizíamos que ela estava sobrecarregada, mas a verdade é que nós também estávamos. Ele me olhou e disse: nós deveríamos ter te defendido anos atrás. Eu não soube o que responder. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Não de verdade.
Só ouvir eles admitirem já era suficiente. Depois minha mãe disse algo que ficou comigo. Ela também foi egoísta com a gente, Michele. Você não foi a única. Nós só não sabíamos como fazê-la parar sem piorar tudo. Ela fez uma pausa e completou, mas você fez. Você fez parar. E talvez seja por isso que ela esteja finalmente mudando. Eu não respondi. Ainda não queria acreditar nisso. Mudança não se prova com desculpas. Se prova com o que você faz quando ninguém mais está batendo palmas. E a Raquel sempre viveu pelos aplausos. Mas eu também sabia que algo tinha mudado. No fim de semana seguinte, ela me mandou uma foto. Só um caderno de desenhos. A filha dela tinha desenhado uma raposa com uma mochila escrita amigo do Caleb. Só isso. Sem legenda, sem pedido para nos encontrarmos, sem mensagem escondida. Apenas um gesto silencioso, que eu podia escolher aceitar ou não. Mostrei ao Caleb. Ele sorriu e disse, ela está ficando melhor em desenhar. Foi só isso que ele disse. Depois voltou para a história em quadrinhos dele. Eu não respondi a Raquel. Não porque estivesse com raiva, mas porque não precisava mais. Ela finalmente estava aprendendo a fazer parte das nossas vidas sem se forçar ao centro delas. E eu, finalmente, estava livre para viver a minha sem arrastá-la comigo.